Bom, pessoal, eu estou preocupado com o horário e só falta mais um. Eu acho que dá para terminar. Eu vou pedir desculpa para vocês, né? Pela extensão sem a pausa para o café. Mas é bom que a gente vai conseguir concluir a apresentação. Acabando antes das 2, tá bom. Bom, aqui então nós temos as planilhas, que alguém perguntou lá no início, né? Se ia mostrar essa funcionalidade, tá? Sim. Vou mostrar essa funcionalidade e mostrar como agora. Aqui está o meu formulário. Eu estou na aba de respostas, tá? Ó, na aba de respostas, dentro do formulário. Tem esse íconezinho ali, ó. Né? Parece a bandeira da Suécia, só que verde. Então, ali, é a planilha tipo Excel, tá? Que pode estar vinculada a esse formulário. Tá? Então, para que serve isso? Cada resposta que eu recebo, o Google Forms, ele captura essa resposta e fica armazenado de uma forma, e eu posso, por exemplo, abrir uma planilha Excel, onde todas as respostas vão estar lá. Todas elas, tá? E eu posso criar essa planilha para vários formulários, por exemplo. Tá? Então, clicando ali, mostrando para vocês de novo, ó, o ícone é esse aqui, ó, tá? Está escrito ali, criar planilha. Tá? O que vai acontecer quando eu clico ali? Aparece essa janelinha, né? E aí eu posso selecionar, criar uma nova planilha para esse formulário, né? Ele já cria o nome já correspondente à própria planilha essa, projeto identidade, que era o meu formulário, tá? Ou eu posso escolher um nome para esse formulário. E depois eu vou clicar em criar, para criar essa planilha. Também é possível escolher uma planilha já existente, tá? E nesse caso, se eu tenho já uma planilha, eu fiz um formulário lá das 4 operações, agora criei esse, e eu quero, na mesma planilha, para não ficar criando um monte de planilhas, eu quero que esse formulário vá para essa. Eu vou clicar aqui e vou selecionar qual é a planilha que eu quero, tá? Sem modificar o outro formulário, sem modificar as respostas do outro formulário. É só a planilha que vai compartilhar essas coisas, tá? Bom, então essa é uma planilha, muito conhecido como Excel por a gente, né, mas é a planilha Google, que eles chamam, o nome é assim, com as respostas desse formulário, tá? Então, ali está o nome padrão que o Google coloca, o Google Forms coloca, é o nome do formulário, e entre parênteses as respostas. Não fui eu que alterei esse nome, é o nome padrão, tá? A primeira coluna, vocês podem ver que tem coisas que eu não perguntei ali, ó, dia e hora da resposta. Tá? Isso é como se fosse um carimbo. Ou seja, se eu estou numa aula que eu quero que o aluno responda aquele questionário e eu me esqueci de fechar ou eu não vou fechar até a meia-noite de hoje, eu tenho como validar por aqui, por exemplo. Não, o aluno respondeu aqui, ó, era meia-noite e 1, eu sou um professor muito mal, em matemática costuma ser mal, e não vou validar porque ele entregou fora do prazo, tá? Então, é uma das possibilidades de eu controlar o horário que as pessoas estão entregando a minha atividade, tá? É o horário da entrega, não é o horário que o aluno começou a fazer. Isso é importante vocês saberem, tá? Cada coluna corresponde a uma questão, então, do meu formulário, tá? Se vocês vão olhar, ele está exatamente na ordem que eu fui criando, e apresentei para vocês qual é o seu nome, fale um pouco de você, se é menino ou menina, quantas pessoas moram com você, enfim. E ali vai, todas as perguntas estão ali em cada uma das colunas. Tá? A primeira linha traz a pergunta que eu fiz, às vezes fica ruim de ver, porque a princípio ele coloca tudo isso como um padrão de largura, e as perguntas costumam ser bem extensas, né? E não cabem dentro, mas se a gente clicar naquela célula, a gente consegue enxergar qual é a pergunta, tá? Então, e cada linha corresponde a um aluno, tá? Um formulário que foi enviado. Aqui o que eu fiz? Eu ajustei a largura para eu conseguir visualizar toda a resposta do aluno. É uma das possibilidades. Eu posso ajustar a largura, clicando ali, ó,
lá em cima, onde tem a letra, nesse caso a letra K, eu vou clicar lá em cima e arrastar para a direita para aumentar a largura daquela célula, daquela coluna, aliás, tá? Daí eu consigo enxergar mais a resposta do aluno. Assim como eu também posso diminuir se a resposta for um números também, eu não preciso ter toda essa largura aqui de coluna. Essa aqui é a largura da coluna, está muito larga, né? Não precisa ser essa largura, eu posso chegar aqui no cantinho e arrastar para cá até a largura que eu quiser, tá bem? Quando a questão recebe mais de uma resposta, elas vêm separadas por vírgula, na mesma célula, que é o caso aqui que eu grifei, que é, por exemplo, eu perguntava qual a cor do seu equipamento, tá? Então, ela vem aqui, se eu marquei 1, 2, 3, 4, 5 cores, vai aparecer as 5 cores aqui, vão aparecer separados por vírgula, né? Para o caso de a pergunta ter mais de uma resposta. Bom, aqui, então, eu tenho como que aparece o envio das imagens, vídeos, enfim, dos uploads, né, para a gente na planilha. Quando eu comecei a fazer, não tinha essa parte dos uploads, então ali está em branco as primeiras linhas, quer dizer que os primeiros alunos não anexaram nenhuma atividade, tá? Aqui vai aparecer, então, através de link. E vocês podem, para ver essas mensagens, clicar no link, né, ou ir na pasta que vocês, que o formulário criou, tá bem? Né? O cursor sobre o link gera essa pré-visualização do que tem ali. Se for uma imagem, né, ou vídeo, enfim. Alguma dúvida até aqui? Então eu sigo. Eu posso vincular mais de um formulário a uma planilha só, tá? Eu vou clicar ali, pode ver que eu estou com outro formulário, ó, 4 operações, e eu quero colocar na mesma planilha, por quê? Porque, por exemplo, a atividade 1, eu quero que olhar a atividade 1 e olhar também a atividade 2, e quem sabe depois fazer alguma interação essas planilhas, né? Porque a planilha é muito boa para fazer interação, para pegar os dados, analisar os dados, enfim, fazer gráficos, muitas coisas a fazer nas planilhas, tá? E eu posso vincular, então, mais de um trabalho à mesma planilha, mais de um formulário. Clicando ali, eu vou selecionar em selecionar a planilha existente, tá? E aí eu vou selecionar aqui qual é a planilha que eu quero. E vou clicar em selecionar. Automaticamente é criado uma nova página aqui para essa minha planilha modelo Excel, né? Então tá ali, ó, respostas ao formulário 2. Não está em uma nova planilha. Vocês podem ver que agora aparece só uma linha, porque só tinha uma resposta, tá? Mas a planilha anterior continua intacta, eu não mexi em nada dela, tá? Quando o formulário é um teste, aí tinha essa pergunta, né, o resultado aparece na primeira coluna ali, ó, na segunda coluna, a primeira é o carimbo. Tá? Então tá ali, ó, essa primeira a nota foi 63, no total de 104 pontos que valia. Tá? A gente pode criar, nessa planilha já existente aí, eu posso criar uma nova página, tá? Que não vai alterar em nada os meus documentos, nem o formulário, nem nada. Eu posso, então, fazer algumas fórmulas através disso, eu posso formatar. Então, aqui, ó, coloque fórmulas para auxiliar na análise dos dados obtidos, por exemplo. Né, eu coloquei aqui a média eu peguei uma pergunta qualquer que, no caso, é se a pessoa gosta de assistir televisão e qual era a nota que a pessoa botava ali. A média, então, nesse caso, ficou ali, ó, tá aparecendo a resposta ali em cima, 3,33. Então, o pessoal mais gosta do que desgosta de assistir TV, tá? Lógico, eu não vou apresentar aqui como fazer essas fórmulas e tudo mais, talvez isso no próximo
no próximo curso de formação. Aqui, uma coisa interessante, que eu coloquei uma escala de cores, por exemplo, tá? Que gera automaticamente o verde é bom, o vermelho é ruim, né? Que pode ser daí numa questão de notas, ou enfim, né? Também é possível ali modificar as respostas ali, eu coloquei que elas ficariam com cores diferenciadas, enfim, ó. Isso eu faço através da formatação condicional, né? Que aqui eu fiz só para modificar, que a gente pode, por exemplo, visualizar alguma discrepância através da formatação condicional, né? Uma resposta que está muito errada vai aparecer, por exemplo, nesse meu caso, bem vermelho, né? Se eu fiz uma pergunta de matemática e a resposta, eu quero que o aluno bote a resposta, só que se estiver muito errado, ele pode me mostrar ali, ó, esse aqui está bem errado. A resposta era 1000, ele botou 2, sei lá, sabe? Mas aí vocês têm que mexer e usar a planilha da melhor forma que vocês preferirem, tá? Então, sim, Felipe, a sim, gente pode vincular formulário, mesmo que eu fiz um, tá? Para todas as B30s. Mas eu posso vincular, repetir ele, assim, vincular a cada turma. Porque daí, à sim, medida que eu vou gerando, eu vou vinculando as novas atividades à planilha da turma. isso. Exatamente. Por exemplo, eu criei o projeto Identidade, mas eu quero que os alunos, eu quero, para minha organização, eu quero que tenha um formulário para B31, outro para B32, outro para B33, por exemplo. Uhum. Eu vou só diferenciar um pouco esse formulário para que na planilha eu receba isso diferente, em planilhas diferentes, em formulários diferentes, né? Em questão de organização. Isso dá para fazer sim, e ele vai gerando na mesma planilha, por exemplo, aí, projeto de identidade, a abinha lá de baixo, eu posso renomear ela para B31, B32, B33, enfim. Bem interessante. Dúvidas? Ô Felipe, eu sugiro que a gente até possa marcar um momento, que talvez seja uma reunião geral, onde a gente, depois dessa carga boa de informações de hoje, a gente possa explorar cada um fazendo os seus formulários, enfim, porque eu acho que é aí que vão aparecer as dúvidas, né? Sim, sim. Criar bastante, a A gente tem que gente fuçar. podia ficar... Essa semana a Boa ideia. gente exercita e Treina, na reunião isso, geral a gente tira dúvidas. seria legal. Uma coisa importante, pessoal, o que acontece? Nós no começo do ano a gente meio que atropelou as coisas. Depois a gente viu que não, atropelar não é o melhor caminho. Né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos primeiro criando as coisas, vendo que elas estão concretas para depois botar em prática. Então nós criamos o Drive, nós olhamos ver se funciona, se não funciona, depois a gente colocou em prática. Então a gente está tentando fazer mais ou menos assim, porque na primeira semana a gente sabe que foi um pouco atropelado, né? E a mesma forma, não coloquem em prática se para vocês não está concreto ainda. Então vamos experimentar, vamos fuçar, como eu disse, vamos mexer e vamos deixar, não, tá fácil, acho que eu consigo fazer, aí a gente lança, tá? Dessa forma, por isso que nós ainda não dissemos, ó, tem que lançar agora por Drive o aluno tem que devolver. Não, primeiro vamos aprender isso, se a gente conseguir isso a partir de 1º de abril, já é ótimo, né? A gente, em março, a gente fez de uma maneira, se a gente conseguir 1º de abril, né? 1º de abril é um bom dia, né? A gente faz de outra forma, tá? Acho que a gente também pode pensar, que agora vendo tudo isso, eu estava pensando, porque na Cortex a gente pedia retorno a cada atividade. Com essa questão de estar mandando as atividades, eles podem estar fazendo no caderno, e de repente a gente não precisa fazer um formulário para cada aula, para cada semana. A gente pode, por exemplo, a cada 4 semanas, fazer um formulário de revisão, por exemplo. Com perguntas, com atividades e tal, referentes às 4 aulas. E aí eles nos dão uma resposta, entendeu? Do que toda semana, qualquer coisa está recebendo, por vezes só uma foto, entendeu? Ótima Daí ideia.
Eu acho que isso facilita para o aluno também, né, Su? A gente pode indicar, olha, olhem as aulas 1, 2, 3 e 4, leia tal coisa, revise vendo esse vídeo. Não, e a gente pode pensar num Responda cronograma 10 perguntas. E aí a gente consegue ver porque senão, melhor, se eles tiverem consegue toda dar a um aula, feedback melhor. Claro, se eles aulas que responder formulário de todos os professores, já vi que a coisa não vai dar certo mesmo, é bem isso. Nós podemos ter um calendário para eles, assim, de formulários. Senão, ou 4 ou 3, né, né, para fechar. Por exemplo, a gente tem feito 4, né? Daí a gente fecha o mês. Aí a gente lá, entendeu? 3 drive e um formulário. Isso. Para a gente ir pensando, né? São coisas que Sim. vão ocorrendo enquanto a gente está aqui ouvindo. Tem muita coisa. Exato, isso é uma boa coisa de a gente poder criar as coisas e depois ver como funciona e, mas se eu fizer isso toda semana pode ser ruim. Pode, o professor pode achar que toda semana é ruim receber. E pode pedir, por exemplo, por mês, né? Ou a cada 2 semanas. Mas isso é uma coisa, a gente tem que ir vendo e aí discutir a forma que vai ser feito isso. Tá? Mas é bem, eu, bem por interessante. exemplo, prefiro criar um formulário que ele me dê algumas respostas do que me mandar foto toda semana, foto do caderno, às vezes não, sabe? Aquela coisa horrorosa que vem, por mais que a gente peça que seja nítido, sabe? Isso funciona mais ou menos como a avaliação do professor, né? Então, nós não queremos aqui criar padrões que vocês vão ter que ficar presos a esse padrão. Então, a gente está mostrando aqui alternativas para vocês escolhem as formas que vocês vão querer, isso vai, então, as respostas vão para o drive de vocês, e aí vocês podem estudar a melhor forma, né? Não tem problema que daqui a pouco vocês vão errar e vocês vão ver, isso que eu fiz não é bom. A gente tem que ir, botar em prática quando tiver isso e seguir, né, pessoal? E essa parte também do cronograma eu acho muito interessante, porque a gente pode, sei lá, fazer um cronograma por semana ali, se certas disciplinas vão receber, então, as devoluções dos alunos. Aí, semana que vem, outras disciplinas vão receber essas devoluções, para não ficar muita coisa para o aluno, né? Mas a gente pode combinar isso melhor depois. Mas essa semana, se vocês quiserem fazer formulários e me mandar para eu responder também, tá? Podem me mandar que eu respondo todos. Só não façam muito extenso. Vou te mandar. Podemos perguntar qualquer coisa, Bela? Pode, só não põe resposta obrigatória. E o pessoal dos anos iniciais, daí a gente vai fazer alguma reuniãozinha essa semana, né, Silvio? Com certeza. Para a gente começar a se organizar também, né? Para a gente ter essa opção a mais, que é colocar lá no Face, né? Sim. Como já a EJA e o terceiro ciclo B30 estão fazendo. Daí, essa semana, a gente faz todos os anos iniciais, né? Porque vamos na mesma lógica, né? Daí a gente conversa direitinho e levamos a Bel para nos amparar, já que ela já está na salida, já, né? Boa. Combinado.